Então tá, pessoal. Mais uma semana aí, né? Toda semana eu tô aparecendo, tô aparecendo na universidade. Ah, o objetivo aqui é passar para vocês um pouco do que são carreiras possíveis hoje em Joinville, Brasil, mundo, em desenvolvimento de software, né? Então, para virar um programador, uma programadora. Existem outras carreiras, você pode ir trabalhar com data centers, redes, esse tipo de coisa, mas eu não conheço esse tipo de coisa, então eu não posso falar sobre isso. Então eu vou mostrar para vocês o que são hoje, quais são caminhos possíveis de especialização como engenheiro, engenheira de software, programador, programadora, e os caminhos para a especialização disso. Bom, eu estou aqui como Magratea Labs, que é a empresa que eu e um outro colega formado aqui na UDESC, o Diogo, fundamos esse ano. E a gente trabalha com engenharia de software, resolvendo problemas de escalabilidade, problemas relacionados com interfaces de conversação. A gente quer muito trabalhar com inteligência artificial, mas é uma área bem difícil de arranjar negócios. A gente se vê como um braço de inovação de empresas. E a nossa missão, a Magratea Labs, na verdade, ela não é uma empresa que a gente criou para ficar ricos com essa empresa. A gente não teve uma ideia e criou uma empresa para ficar rico com ela. Mas é uma empresa para a gente aprender. A gente achava que éramos bons desenvolvedores de software. Estávamos trabalhando com coisas interessantes, inteligência artificial, por exemplo, sistemas distribuídos. E a gente pensou, bom, vamos tentar aprender coisas que a gente não sabe. Por exemplo, recrutar pessoas, liderar equipes, entender de mercado, de negócios, como desenvolver um produto, esse tipo de coisa. Então, a Magratea Labs é, de fato, um laboratório para a gente, imagino para todo mundo que está lá, onde tem pessoas que estão aprendendo a programar, tem pessoas que estão aprendendo a vender, tem pessoas que estão aprendendo a criar produtos de software. E a nossa meta é, eventualmente, identificar o que a gente chama de dores do mercado e criar nossos produtos de software, que daí sim é onde a gente acha que a gente vai poder ficar ricos. Bom, nosso propósito da Magratea, então, é transformar o futuro em presente, né? Como o William Gibson, ali, o autor de Cyberpunk, disse, o futuro já está aqui, ele só está mal distribuído. Então a gente vê, por exemplo, inteligência artificial, a gente ouve falar toda hora, mas a gente não vê isso acontecendo no nosso dia a dia de fato. É muito difícil ver aplicações com esse tipo de coisa acontecendo. Então um dos nossos objetivos é fazer essas coisas acontecerem. Bom, sobre mim. Falando, já que a palestra é sobre carreira, então falando um pouquinho qual é a minha trajetória. Eu entrei na UDESC em 2007 e eu entrei meio que sem querer na UDESC. Eu tinha tentado já 2 vezes entrar na engenharia elétrica e não tinha conseguido. Na terceira vez, ao invés de tentar de novo na engenharia elétrica, porque eu me formei como técnico em eletrônica na Escola Técnica Tupi, eu fiz o vestibular para computação, porque na época também, na eletrônica, a gente aprendia a programar, mexia em Linux. E eu entrei, saiu o resultado do vestibular, não tinha passado também, né? Pode-se ver que eu não sou um bom aluno. Mas veio a terceira chamada e eu fui o último colocado do meu ano a entrar na UDESC, né? Mas uma coisa que, nessa minha trajetória, que foi muito importante, é que desde o meu primeiro semestre eu me envolvi em algum projeto dentro da universidade. Então, desde o meu primeiro semestre eu estive ligado ao Colmeia, depois do Colmeia veio o Musa, que era um grupo de alguns alunos aqui dentro, que era um coletivo de multimídia, sistemas e artes, porque a gente queria usar programação, tecnologia para fazer música, fazer artes visuais. Depois, por causa do Musa,
Eu consegui fazer meu estágio em Portugal, passei 6 meses lá desenvolvendo, isso era final de 2008, então estava saindo o iPhone 8 e a gente desenvolveu jogos para interfaces multitalk lá, que era algo bem novo. Voltando, a gente, por causa do Musa também, em parceria com o CEART, a gente deu 6 meses de curso de programação para o pessoal de arte. Virei bolsista, fiz a disciplina de inteligência artificial, gostei, virei bolsista da disciplina, meu TCC foi nisso também. E depois eu fui trabalhar na Informan durante um ano, onde eu tive a oportunidade de, por causa da experiência que eu tive com inteligência artificial em sala de aula e fazer um TCC usando redes neurais, eu pude, já no meu primeiro emprego, trabalhar com inteligência artificial, focado em análise de dados de redes sociais. Depois eu fui trabalhar na JobScore, a convite de um amigo meu, que também tinha se formado comigo, o Júlio, que fui trabalhar remoto para uma empresa do Vale do Silício. Fiquei lá 3 anos, nesse meio período comecei o mestrado na USP. No meio do mestrado mudei para JobScore, para Chute, que foi meu último emprego, onde eu também pude trabalhar com classificação de imagens, inteligência artificial. E esse ano consegui terminar o mestrado em 3 anos. De novo, eu não sou um bom exemplo de aluno, mas consegui, terminei o mestrado e esse ano a gente abriu a nossa empresa. Eu queria contar essa parte principalmente do vestibular, porque para mim é algo marcante. Assim, eu acho que o vestibular é um negócio horrível, porque o vestibular corta da universidade pessoas que têm muito potencial e que iriam aproveitar muito mais isso aqui do que algumas das pessoas que entram e logo no começo do curso saem. Enfim, e a gente daí acaba gastando recurso público porque essas pessoas saíram, né? Então eu entrei e eu não reprovei nenhuma matéria da computação. Eu puxei uma matéria da engenharia elétrica, de cálculo 4, e nessa eu reprovei porque eu não sabia nada. Mas beleza, é isso. Então vamos falar, isso aqui é baseado num documento, essa apresentação aqui ela está na internet, depois vocês podem acessar, tudo que está em verdinho é um link, tá? Esse ali é um repositório no GitHub, da onde eu tirei a inspiração para montar essa primeira parte da apresentação. Então na primeira parte eu vou mostrar coisas que são legais vocês irem olhando para pensar em carreira em desenvolvimento de software, e na segunda parte vai vir uma série de provocações que eu quero fazer com vocês. Bom, esse aqui é meio que o universo de coisas, tá? Ele está dividido em front-end, back-end, data science, análise de dados e DevOps. Antes de tudo, para a gente começar, existem algumas coisas que a gente precisa saber se a gente quer trabalhar com desenvolvimento. Por exemplo, você até pode ir trabalhar com desenvolvimento de software usando, só sabendo mexer com Windows. Mas muito provavelmente você não vai conseguir um dos trabalhos mais legais em desenvolvimento de software. Hoje, boa parte da infraestrutura da internet roda em cima de Linux, e boa parte das tecnologias que são interessantes e que são modernas de trabalhar são focadas em Linux e Unix. Então, por exemplo, você vai programar em Python, Ruby, Go, Elixir, essas coisas que são tecnologias mais modernas, elas rodam no Windows, mas não é o padrão. Então, começa por aí, né? Linux é essencial e é o Desk, o BCC, que tem condição de fornecer esse tipo de informação, tem o Colmeia ali. Então, essa é a primeira coisa, busquem entender de Linux. Algoritmos de estrutura de dados, certo? Vocês vão passar por essa cadeira. Aprender e pesquisar, o que significa isso? Boa parte do meu trabalho no dia a dia é saber buscar a coisa certa no Google. Se tem a coisa que eu mais faço enquanto eu estou desenvolvendo software é buscar coisa no Google, no Stack Overflow, em documentação de bibliotecas, em fóruns de discussão, fazer perguntas quando eu não acho a resposta certa. Então, criar metodologias para aprender e pesquisar é muito importante. E eu vou dar algumas dicas sobre isso aqui mais para frente também. Junto com o Linux e o Unix, aprender a usar o terminal, alguns comandos essenciais. Em tudo que a gente vai ver, vocês vão precisar usar terminal, em todas as áreas que eu vou falar ali.
Também relacionado com Linux e Unix, aprender a usar SSH. Git, que é controle de versão de código. Se vocês não têm hoje um GitHub, que é o último elemento aqui, eu recomendo que vocês saiam hoje daqui, cheguem em casa e criem um perfil lá no GitHub. É como se fosse uma rede social de compartilhamento de código aberto e desenvolvedores. Domine um editor de texto. Tem todo tipo de coisa, né? Vim, Emacs, Sublime, Atom, seja lá o que for. Boa parte deles compartilham algumas características. Por exemplo, você pode escolher usar um Sublime, um Atom e usar um plugin para imitar os comandos do Vim, por exemplo. Recomendo muito que vocês aprendam Vim, porque se vocês precisarem mexer, por exemplo, num servidor, eventualmente você vai ter um Vim instalado lá e você vai conseguir editar arquivos em um servidor remoto, por exemplo. E outras coisas não essenciais, mas interessantes, entender o que são protocolos de internet básicos e mexer com APIs. APIs hoje é meio que a forma padrão de distribuir software para terceiros. Containers Docker, que é algo que está sendo muito usado ultimamente para distribuir software também. Só então, voltando aqui um pouquinho para a legenda do que vem depois. Amarelo é recomendado, cinza são possibilidades e um amarelo sem graça, você pode escolher alguma dessas coisas, né? Então são 4 linhas: front-end, back-end, data science e DevOps. Vocês não conseguem enxergar aí, né? Mas tudo bem. Todo esse diagrama ele é montado pensando em... Você entra aqui, a partir daqui eu tenho um ponto de escolha, certo? Por exemplo, eu posso ir aprender a linguagem Ruby, posso aprender a linguagem Python, posso aprender a linguagem PHP, posso aprender Node, ou posso aprender várias outras dessas linguagens aqui, Elixir, Go, Java, C#. Então, eu não vou ficar entrando em detalhes de cada um, porque cada um aqui tem uma lista de tecnologias que são desse ecossistema de cada linguagem, e eu recomendo depois que vocês peguem a apresentação e olhem em específico cada um. Eu vou falar aqui do Python, que, na minha opinião, é a linguagem que eu recomendo que quem está na universidade aprenda a usar, porque você vai usar ela para web, vai usar ela para IA, Data Science, DevOps, você consegue usar ela para tudo. Então, por exemplo, você precisa... Beleza. Aprendi a programar em Python, certo? Tem algumas coisas que se derivam disso. Quando você aprende a programar a gente fez o Code Like a Girl semana passada, uma coisa que a gente enfatizou quando você escolhe uma dessas tecnologias, você não está escolhendo a linguagem de programação, né? Você não está escolhendo Ruby, Python, PHP por causa da linguagem. Claro, a linguagem tem um apelo que pode ser mais interessante para você, você gostou mais de ler uma determinada linguagem, mas você escolhe ela por causa da comunidade de tecnologias e de pessoas que tem ao redor dessa linguagem. Então, por exemplo, aprendi a programar em Python, básico ali, um dia, 2, uma semana. Eu preciso aprender como é que é o gerenciador de pacotes de bibliotecas dessa linguagem. Então eu vou aprender como é que eu mexo com o pip para instalar meus pacotes. Eu vou aprender como empacotar bibliotecas para distribuir essas bibliotecas. Eu preciso aprender como testar o software. Isso é algo essencial. Aprendam sobre testes unitários, testes de integração, desenvolvimento orientado a testes, TDD. Então, quais são as ferramentas que eu uso em Python para isso? Bom, eu preciso fazer algum sistema web. Então, eu tenho... Se for um sistema web síncrono, um servidor que forneça, que se comunique em HTTP, uma página web, eu tenho Flask, Django. Eu escolho um desses frameworks e aprendo a usar esse cara. Se eu quiser fazer alguma coisa como, por exemplo, um bot, ou um chat, ou alguma coisa, qualquer coisa que seja assíncrono, eu tenho ali outras duas opções, Tornado e Async HTTP.
Enfim, e assim você vai para todas as linguagens. Todas essas linguagens vão ter frameworks web, frameworks de teste, empacotador de bibliotecas. E você deriva cada uma delas. Aqui para baixo tem algumas outras sugestões. Entender como que funcionam web services, Apache, Nginx, APIs RESTful, padrões de arquitetura como MVC, Model View Controller. Como eu faço autenticação de serviços, certo? Padrões de qualidade em desenvolvimento de software como Solid, segurança, enfim, bancos de dados relacionais e não relacionais. Então, beleza. Esse aqui é o mapa de back-end, mas eu, na verdade, gosto de criar interfaces. Vale notar aqui, é interessante, isso aqui o mapa está dividido por especialidades, mas a boa da verdade é que no dia a dia você vai meio que transitar em todas elas. E você vai ser a pessoa de referência em uma delas, eventualmente, sei lá, 1, 2 anos de carreira, você se especializou em alguma coisa, mas eventualmente você vai ter que acessar um servidor, que é coisa de DevOps, vai ter que criar uma interface, que é coisa de front-end. Então, é importante saber um pouquinho de cada coisa. Então, front-end, HTML, CSS e JavaScript. Recomendo muito também que vocês saiam da... Tava fazendo na minha mão. Recomendo muito que vocês aproveitem trabalhos das disciplinas. Eu preciso entregar um projetinho. Desenvolve uma página web que simula o determinado algoritmo que você precisa entregar. Não sei HTML. É uma boa oportunidade para aprender. Exercitem essas coisas aqui, porque HTML, CSS, essas coisas são fáceis de começar a aprender e fazer alguma coisa. Criem o blog de vocês, mantenham o blog do Cacique, do grupo de pesquisa onde vocês estão trabalhando. E JavaScript, que é basicamente as mesmas coisas que tinham lá em back-end. E algumas coisas de front aqui, como Vue, React e Angular. Interessante JavaScript é isso, você pode programar tanto para back-end como para front-end. Eu vou confessar uma coisa, eu coloquei JavaScript aqui e PHP aqui só por uma questão de política de boa vizinhança, porque eu só colocaria Ruby, Python, Elixir, Go e o resto eu nem colocaria. Mas já que, para não mostrar algo enviesado aqui para vocês, então, né? Bom, Data Science, a gente está num curso de computação, certo? Se tem uma área onde vocês podem exercitar aqui dentro do curso, é análise de dados, ciência de dados. De novo, aqui você pode ir para uma carreira escolhendo a linguagem R, que eu nem destrinchei aqui porque eu considero um grave erro. R é uma linguagem escrita por estatísticos, onde o índice das listas começa em 1, não em 0. Então é um negócio bem esquisito, eu não recomendo ir para lá. Tem bastante coisa sendo feita, mas para quem sabe programar, eu recomendo ficar aqui no Python. Python, por exemplo, você vai fazer análise numérica. Tem essa disciplina ainda na grade? Daí, qual que é o semestre dela agora? Terceiro? Então no primeiro e no segundo semestre você aprendeu Python. No terceiro semestre você pega a biblioteca NumPy, que é o Python numérico, e resolve os exercícios de análise numérica usando Python. Então agora você sabe usar o NumPy, que é a biblioteca base para coisas como o TensorFlow, que é a biblioteca de cálculo de tensores usada no Deep Learning do Google, por exemplo. Então tu já sai com uma bagagem super grande aproveitando esse tipo de coisa para uma disciplina. Eu quero focar em aprendizado de máquina. Também tem uma coleção, aqui eu coloquei em amarelinho bonito o TensorFlow, mas é porque isso aqui eu fiz há uns 4 ou 5 meses atrás. Hoje eu teria mudado, na verdade. Teria colocado em amarelo sem graça TensorFlow Keras e em amarelo bonito o PyTorch e o Café 2. Por quê?
TensorFlow do Google, certo? PyTorch e Café 2 são do Facebook. E eles são frameworks muito mais legais para mexer com, muito mais flexíveis para mexer com aprendizado de máquina. Então, eu acho, né, minha opinião, que esses dois caras aqui são mais interessantes hoje. Quero plotar gráficos, por exemplo, sei lá, quero visualizar algoritmos, por exemplo, para algum trabalho. Visão computacional, Big Data. E aqui tem algo legal, Jupyter Notebooks. Alguém já usou Jupyter Notebooks? Porra, tesão. Uma pessoa. Jupyter Notebooks é uma parada bem legal, é como se fosse um servidorzinho que roda um interpretador de linguagem e o padrão dele é rodar em Python, mas você pode programar em Julia, Ruby, R, tem várias linguagens, se a linguagem for interpretada você pode usar em cima dele. E o legal dele é que você consegue escrever HTML, Markdown, ou seja, texto, colocar figuras, vídeos, então você pode explicar o que você está fazendo, escrever equações matemáticas em LaTeX e, sei lá, na linha de baixo você coloca um código em Python que implementa aquilo que você descreveu. Então, o Jupyter Notebooks é uma ferramenta incrível para, por exemplo, estudar. Estou fazendo a disciplina de algoritmos e estruturas de dados. Vou implementando as estruturas e vou já documentando o que significa aquele código que eu estou fazendo, certo? E o legal, isso aqui vira, depois eu posso mostrar, isso aqui vira HTML, vocês podem publicar na web, vocês podem distribuir para os colegas de classe de vocês. E DevOps, eu não vou entrar também muito nisso aqui. Tem algumas coisas aqui que são padrões para quem está desenvolvendo web hoje em dia, por exemplo, integração contínua. Quer dizer, não são padrões. Tem alguém da TOTUS aqui? Tá. Se vocês forem trabalhar na TOTUS, provavelmente vocês não vão mexer com isso. Mas se vocês forem trabalhar numa empresa que desenvolve... que desenvolve software de uma forma um pouco mais moderna, uma empresa mais ágil, vocês vão, por exemplo, na primeira semana de trabalho, vocês vão ouvir falar um negócio continuous integration, integração contínua, entrega contínua, que é o quê? Programei, mandei para o GitHub, tem um servidor que fica olhando se vem código novo, ele pega esse código, roda todos os testes automatizados, os testes passaram, esse código vai direto para o servidor rodar na web. Então, meio que todo o processo de desenvolvimento e entrega do software ele é automatizado. É um pouco mais complicado que isso, mas resumindo, é isso aí. Aqui tem outras coisas como monitoramento de serviços. Sei lá, se um usuário do meu sistema experienciou um erro de programação, eu preciso saber que esse erro aconteceu, monitorar o que aconteceu. Automatização de infraestrutura. A gente está vivendo um tempo muito legal, agora principalmente com o Docker também, onde a gente consegue iniciar um projeto em 10 minutos na nossa máquina e fazer, vou usar um termo mais técnico aqui, um git push para um serviço como, por exemplo, o Heroku. Acesso uma URL e meu servidor está rodando. Eu não precisei configurar banco de dados, não precisei configurar sistema servidor web, não precisei configurar nada. A Heroku simplesmente entendeu que aquele meu projeto ali era um projeto em Python, web, escrito em Django, usando o banco tal, por causa das configurações que tem nos arquivos do projeto, e subiu toda a infraestrutura para a gente. Então, tem outras formas de fazer esse tipo de automatização a gente mesmo também. E é mais ou menos por aí. Aqui tem os outros detalhes de redes. Mas beleza. Agora, essa é a parte de tecnologias e áreas para a gente atuar com desenvolvimento de software. Agora vem as partes de provocações que eu quero fazer com vocês. E algumas dicas de coisas que eu aprendi. Claro, são minhas experiências, então eu vou passar as minhas experiências aqui para vocês.
e não necessariamente elas são as melhores, sejam as melhores dicas, mas são as melhores que eu tenho para dar para vocês. E eventualmente vocês podem aproveitar isso de alguma forma. Então, eu queria que alguém me respondesse qual que é a maior, temos muitas, mas eu queria saber qual que é a maior diferença entre o Desk CCT e uma Stanford. História da universidade? Não, muda o modelo, né? Lá é privado, aqui é público. É um bom ponto. Do tipo, eu quero fazer uma coisa, vai ter dinheiro pra mim fazer essa coisa. Agora, entendeu? Talvez dinheiro seja algo importante, mas tem gente que tem muito dinheiro e não faz nada ou faz coisas horríveis, né? Tá. Eu acho que eu sei dizer. Inovação. Eu acho que a Udesc foi o que mais me incomodou durante a graduação, que é muito trancado as coisas. Esse é um bom ponto. E sabe, você não tem a flexibilidade, você está tratando todos os alunos de maneira igual e você não flexibiliza com os alunos do Udesc. Por que pode sair um Google de Stanford, mas não pode sair um Google aqui do departamento, né? Tipo, acho que esse é o tipo de pergunta que a gente tem que se fazer e se provocar. Bom, diferenças, né? Ali a gente tem Stanford, né? Aqui é lá na frente da biblioteca, né? Não, brincadeiras à parte, é claro que não é essa a diferença. Será? Pô, será que é o tipo de aluno que frequenta esses ambientes? Né? Aqui temos claramente uma vantagem nossa, porque a gente tem o Carlos, certo? Né? Eles não têm o Carlos, né? Olha só esse cara sem graça aqui. Bom, da minha experiência, tá? Eu comecei a fazer aulas no mestrado aqui do departamento como aluno especial, fiz 2 disciplinas e eu resolvi ir fazer o mestrado na USP. Por que eu resolvi fazer o mestrado na USP? Porque eu achava que isso aqui era pequeno para mim e eu precisava de algo maior. E o maior que eu tinha de referência naquele momento era a USP e Unicamp. Eu fui atrás dessas 2 oportunidades. E eu acabei me decepcionando. Por quê? De novo, né, a pergunta, qual é a maior diferença do curso de computação da Udesc e de Stanford? A gente tem muitas diferenças, mas a gente tem muitas coisas parecidas também. E as coisas que são parecidas, elas são as coisas que são essenciais para que coisas que acontecem lá possam acontecer aqui também. A pergunta é, por que elas não acontecem? Por exemplo, a gente usa os mesmos livros. É exatamente a mesma literatura. Você olha a grade de Stanford, MIT, Berkeley, é a mesma literatura. Por que Berkeley tem um sistema operacional próprio e a gente não, certo? Banco de dados? Boa, por que eles são banco de dados e a gente não tem, né? Então, a grade das disciplinas são as mesmas, a gente na verdade copia essa grade de disciplinas de fora, né? Então, no que a gente, que não está dando certo? De novo, essa aqui é a minha opinião. Do tempo que eu estive aqui dentro, eu percebi que muitas das pessoas se contentavam em estar dentro da sala de aula e, na verdade, elas estavam até insatisfeitas em estar dentro da sala de aula. Elas definitivamente não queriam estar aqui. Então, tá aqui, nesse lugar. Elas não queriam estar estudando computação, elas não queriam estar assistindo uma aula, sei lá, sobre teoria da computação. Para que eu vou usar isso na minha vida, certo? Quantas vezes eu ouvi essa expressão, né? Para que eu vou usar isso na minha vida? Bom, tem um motivo pelo qual a gente, lá na empresa, contrata quase todas as pessoas que trabalham com a gente vindas da Udesc, e não vou citar nomes para fazer boa vizinhança. Mas então tá. Só que sala de aula é o essencial, certo? Se você não gosta de estar dentro da sala de aula, você não gosta do primordial. O mínimo de responsabilidade que vocês têm aqui, dependendo para quem vocês respondam, se seja para vocês mesmos, para os pais de vocês ou para a sociedade que está financiando esses estudos, é aproveitar o que tem dentro de sala de aula, né?
Mas o que eu acho, o lugar onde as coisas incríveis acontecem, na minha experiência, foram fora da sala de aula. Foi desde o meu primeiro semestre descobrir que tinha café de graça no Colmeia e frequentar em todo intervalo aquela sala. Eventualmente tinha alguém trabalhando em um projeto, a gente sentava lá, começava a trabalhar nesse projeto, eventualmente vira bolsista e as coisas começam a acontecer. Daí esse grupo cresce. Quando eu comecei a participar do Colmeia, acho que tinha um bolsista, né, professora? 2007, eu acho que era. Tinha um bolsista, eu acho. Quando eu saí, tinha umas 20 pessoas, entre voluntários e bolsistas, participando do grupo. Disso daí, parece uma galera que gosta de música e resolve estudar, montar um grupo de estudos para estudar essa linguagem. A gente montou um grupo para estudar Puridata, se reunia uma vez por semana para estudar essa linguagem super excêntrica que pessoas que gostam de programar em música usam para fazer música eletrônica. Disso a gente vai descobrindo afinidades, forma o Musa. Com o Musa nem era um projeto reconhecido como oficial dentro do departamento, era um projeto dos alunos. Mas como Musa a gente foi convidado, por causa dessa pegada de arte e tecnologia, aí no evento do Ministério da Cultura, falar sobre esse trabalho, aí para o Fórum Internacional do Software Livre falar desse trabalho. Boa parte da galera que participava do Musa foi fazer estágio no exterior. Então, essa é a primeira mensagem que eu queria deixar para vocês. A mágica, na minha visão, acontece fora da sala de aula. A sala de aula é o básico e usar a palavra é o básico onde a gente tem, vamos dizer assim, o medíocre, mas não medíocre daquela conotação ruim, né? É o medíocre do mediano. Você vai aprender ali tudo que as outras pessoas que estão ali estão aprendendo. Tudo a mais que você pode conseguir vai vir fora da sala de aula. Então, explorem isso, né? Algumas dicas. Leiam muito e de tudo um pouco. Se vocês fizerem a conta, coloquem uma meta. Eu vou ler 10 páginas de qualquer livro por dia. 10 páginas por dia dá 3.600 páginas no ano. Quantos livros eu conseguiria ler em um ano? Certo? Lendo 10 páginas por dia. 20 páginas. 20 páginas dá o quê? De meia hora, 40 minutos por dia lendo. Então, leiam, não leiam só coisas técnicas, leiam literatura, coisas de outras áreas. Por quê? Tem uma coleção de práticas que a gente usa em desenvolvimento de software, que é o Extreme Programming. Até estava conversando com o Diogo, meu sócio, ontem. É engraçado que nas referências do Extreme Programming tem histórias em quadrinho, livro de permacultura. Então, tudo pode influenciar a forma como a gente trabalha e o que a gente pensa, né? Então, leiam bastante. Criem objetivos semestrais e anuais para vocês. Esse ano eu vou aprender uma nova linguagem de programação. E toda vez que eu tiver oportunidade, eu vou usar essa linguagem de programação. Quero aprender Python. Próximo trabalho da disciplina, eu vou usar Python, certo? Feito é melhor que perfeito, então se vocês têm algum projeto que vocês estão desenvolvendo, ou se vocês têm um blog de vocês, eu não tenho nada para contar da minha vida, não importa, coloca uma foto sua lá. A minha URL, alfacchini.cc, é uma foto minha com um link para o GitHub e para o LinkedIn. Que seja isso. Coloquem alguma coisa no ar. Os códigos que vocês desenvolvem para as disciplinas, coloquem no GitHub. E essa dica aqui é importante, e eu falo porque eu não realizei ela, eu aprendi depois de um tempo. Quando a gente chega nos 25 anos é que a gente começa a pensar em dinheiro, porque nossos pais já estão de saco cheio de financiar as coisas pra gente. Então, guardem nem que seja R$10 por mês num lugar, numa poupança, num plano de tesouro do governo, onde vocês não vão tirar esse dinheiro nunca, tá? Guardem dinheiro desde do próximo mês. R$10 por mês, essa é a meta. Uma outra coisa que eu queria colocar para vocês sejam empreendedores da carreira de vocês. Não necessariamente para abrir uma empresa,
mas vejam a vida de vocês como um empreendimento. Qual que é a marca que eu quero deixar no mundo, sabe? Eu quero ser um programador, uma programadora que, beleza, eu volto do trabalho todo dia, ou eu quero ser alguém que, pô, é conhecido em uma comunidade maior porque desenvolveu ou ajuda a desenvolver algum software open source que é usado mundialmente, sabe? Que, sei lá, tem coisas do Google que usam essa biblioteca, por exemplo, né? Trabalhem em vocês, não no trabalho, né? O que significa isso? É muito confortável para a gente entrar num emprego, 3 meses depois a gente vai estar dominando a tecnologia que a gente usa no dia a dia, em 1 ano a gente vai estar super confortável com aquele ambiente, então vai ser muito fácil fazer qualquer trabalho, porque a gente aprendeu a fazer aquilo de forma repetitiva, a gente sabe como é que funcionam os processos, quais são as idiosincrasias daquele ambiente. Então, trabalhem em vocês, né? Que tipo de profissional eu quero ser? Como eu posso me desafiar constantemente para estar aprendendo, mesmo que eu esteja num ambiente que não me desafie, certo? Como eu posso propor coisas novas nos ambientes onde eu estou? Daí vem essa mentalidade de empreendedor, né? Que é o arrisque, teste, erre, aprenda e repita. A graduação é um ótimo momento para arriscar aprender uma linguagem que depois eu nunca mais vou usar. A gente estudava Lisp durante a graduação, eu nem sei por que a gente estudava Lisp, mas enfim, a gente arriscou, testou, aprendi bastante sobre aquilo, bastante coisas que eu não uso no meu dia a dia, mas que de certa forma moldaram a forma como eu penso, né? Então, né, erre, certo? Mas aprenda. Tirou bomba, né, em teoria da computação, aprenda como as coisas funcionam e estude mais, né? Não insista no erro. Bom, se desenvolva, né? Isso aqui são coisas que eu considero importantes, são valores meus. Quem sabe pode servir para vocês também. Resiliência. Alguma coisa ruim aconteceu. Não vamos nos desesperar, não vamos chorar, talvez chorar sim, chorar é importante, mas não vamos desistir de alguma coisa porque a gente fracassou, certo? Fracassos fazem parte das nossas trajetórias, certo? Se a gente não fracassa é porque a gente não está tentando nada novo, certo? Busquem autonomia. Isso está muito relacionado com conhecimento, né? Quanto mais você sabe das coisas, mais autônomo, menos você depende das outras pessoas, mais você consegue se virar sozinho. Tenha consciência do que você está fazendo. Eu vou mostrar algumas técnicas de aprendizado que eu usei durante o mestrado e eu uso quando eu quero aprender alguma coisa nova, que dá a consciência do que a gente está fazendo. E tenha consistência. Repita coisas diariamente. Quando eu digo ler 10 páginas de um livro todo dia, é para ler todo dia mesmo, porque isso vai virar um hábito e eventualmente você não vai mais nem perceber isso na sua rotina, sabe? É que nem escovar o dente. Não, brincadeira. Esse aqui eu coloquei porque foi uma coisa que eu aprendi meio tarde. Quando eu saí aqui do departamento, eu tinha consciência de que eu estava envolvido em muitas coisas e que eu estava envolvido e que eu e aquele grupo de pessoas, por exemplo, do Colmeia, sabíamos de coisas que outros alunos não sabiam. Então a gente se achava melhores do que essas pessoas. Eu fui trabalhar, encontrei outros profissionais que estavam há anos no mercado e a gente estava num projeto e eu tinha ideias de como aquele projeto devia ser e as coisas não funcionavam da forma que eu queria. Mas, bom, eu era o estagiário do projeto, né? Tipo, as outras pessoas aqui já tinham 10 anos de experiência em desenvolvimento de software, já passaram por todos os problemas que eu não tinha passado. Então, essa é uma coisa muito importante, assim, beleza, reconhecemos as coisas que a gente sabe, valorizamos as nossas diferenças, mas vamos ser humildes em reconhecer que
outras pessoas tiveram outras experiências e a gente pode aprender com qualquer uma dessas experiências, certo? E não necessariamente porque a gente estudou mais de uma coisa significa que a gente esteja certo. Tem pessoas que já vivenciaram outros problemas que a gente ainda não vivenciou e por isso elas pensam de determinada forma, né? Isso aqui eu coloquei porque é algo que eu gosto de quando eu venho na UDESC. Eu entro aqui no corredor, os professores vão, oi Facchini, oi Facchini. Isso eu acho muito legal e isso tem a ver, eu acho, com a participação nos grupos de pesquisa, como bolsista de iniciação, bolsista de monitoria em disciplina, esse tipo de coisa. Então, significa que, sei lá, de alguma forma eu tive algum impacto aqui dentro, sabe? Eu não fui só mais um aluno. Então, uma meta, assim, bacana, se formem sendo lembrados pelos seus professores pelas coisas que vocês fizeram aqui, que vocês conquistaram aqui dentro. Bom, beleza? Essa foi a parte motivacional. Agora vem algumas outras dicas que eu acho que são bem importantes. Beleza, estudem sozinhos, leiam bastante, desenvolvam a carreira de vocês. Mas façam sempre tudo isso junto de uma comunidade. Tem pessoas que são muito inteligentes, mas elas são inteligentes sozinhas. E quando a gente é inteligente sozinho, a gente não vai muito longe. A gente pode até ir mais rápido no começo, mas a gente não vai tão longe quanto a gente iria se a gente estivesse junto. Então, escolha uma tecnologia onde tem uma comunidade bacana para vocês se envolverem, conhecerem pessoas, estarem dentro de uma comunidade de profissionais. Isso é muito importante, isso faz uma baita diferença quando a gente está no mercado de trabalho ou quando a gente tem algum problema para resolver, a gente tem pessoas em quem confiar. Algumas dicas de comunidades que tem em Joinville. Joinville Machine Learning, tem meetups quase mensais, os últimos 2 meses não tiveram meetups, mas tem um Slack lá com umas 400 pessoas que ficam trocando ideias sobre aprendizado de máquina. Você quer aprender sobre IA, aprendizado de máquina, processamento de linguagens naturais? Se envolva. Esse aqui é o site da comunidade. Recentemente, junto com o pessoal de jornalismo do IOLUSC, algumas pessoas lá do FabLab começaram o Joinville Dados Abertos, que é para explorar a análise de dados dos dados do governo da cidade, baseado numa ideia que se chama Serenata de Amor, que está bombando no Brasil, analisando os dados dos deputados. Também joinville.observer. FabLab Joinville, que é a comunidade onde eu mais me envolvo hoje em dia, é um lugar, terças-feiras à noite tem o clube de computação, quintas-feiras à noite tem o clube de eletrônica, tem pessoas que manjam de engenharia elétrica, mecânica, marcenaria, computação, design, e todo mundo lá está junto usando ferramentas para resolver algum problema. Por exemplo, tem um projeto bem legal que está acontecendo agora, que é o Flood Mapper. O pessoal está aproveitando que lançaram umas antenas de internet das coisas pela cidade e espalhando. A intenção é espalhar sensores pela cidade para monitorar os alagamentos, e o pessoal está desenvolvendo esse protótipo lá dentro. Por exemplo, tem 2 impressoras 3D que foram desenvolvidas lá dentro. Lá tem impressora 3D, tem muito software para ser construído. Então, são projetos interessantes. E o Python Joinville, que eu e o Daniel, que está aqui na frente, a gente foi agora, começo de outubro, para Python Brasil, lá em Belo Horizonte. E, de novo, né, a gente, para além da tecnologia, a comunidade Python é uma comunidade muito legal, e a gente voltou com essa missão de fomentar a comunidade Python na cidade. Então, agora em novembro, dia 15 de novembro, se eu não me engano, vai ter o primeiro encontro da comunidade. Outras comunidades que tem em Joinville, artesania de software, que é a galera mais de engenharia de software, Docker, linguagem Elixir, front-end, internet das coisas, JavaScript e blockchain para quem gosta de Bitcoin. Se não existe a comunidade do que vocês querem estudar, fundem uma. Se vocês gostarem de Lisp, vocês vão fundar uma comunidade provavelmente de uma pessoa, mas... vai ser muito difícil achar alguém, mas, né? Se você procurar na internet, provavelmente você vai achar mais alguém para compartilhar desse gosto peculiar que você tem.
Aprenda a gerir projetos, né? E quando é projetos, os seus projetos pessoais, a aprender uma linguagem nova. As minhas tarefas diárias, eu tenho coisas para fazer da universidade, mas também tem coisas que eu quero fazer fora, tem as coisas do grupo de pesquisa e extensão. Então, aprendam a se organizar, porque isso faz uma baita diferença, saber como organizar as coisas que a gente tem que fazer faz uma baita diferença na nossa vida. Aqui tem uma matriz que eu uso de vez em quando eu estou em dúvida do que eu tenho que fazer. Matriz de decisão de Eisenhower. Falar que depois vocês pegam e veem em mais detalhe. O legal aqui é que você define em um que é urgente e importante, urgente e não importante, importante e não urgente e não importante. Você simplesmente descarta tudo que você coloca aqui. Aqui é o que ele fala que é o quadrante das ilusões, como é urgente, você acha que você está muito produtivo, mas na verdade aqui são coisas que não importam, são coisas insignificantes, como por exemplo, fazer uma ligação, esse tipo de coisa. Coisas que tomam um tempo, reuniões, por exemplo. Importante e não urgente, essa aqui é a zona, é onde a gente tem que focar, porque tudo que é importante e não é urgente é o que a gente tem que buscar a longo prazo. Aprender uma tecnologia nova, aprender inteligência artificial, aprender inglês, aprender qualquer coisa. Geralmente entra aqui nesse quadrante. Nossos planos de médio e longo prazo. E aqui importante e urgente é o que a gente tem que fazer hoje, é a tarefa para a disciplina que eu vou ter amanhã, que eu ainda não fiz. Está aqui nessa área. Então se estruturem de alguma forma para entender, né, o que está acontecendo na minha vida, assim, né? Beleza, tem esse monte de coisa aqui para fazer, mas tem esse monte de coisa aqui que eu tenho que prestar atenção, tem esse monte de coisa que eu tenho que jogar fora, e tem esse monte de coisa aqui que eu fico perdendo meu tempo, mas não prestam para nada. É importante ter essa visão da vida. Uma outra coisa que eu aprendi também, isso foi mais durante o mestrado, porque eu fiz um mestrado na USP, enquanto eu trabalhava. Então foi um período bem difícil e na verdade eu procrastinei muito. E uma coisa que pessoas que procrastinam fazem é procurar como resolver a procrastinação. Então, mas beleza, eu aprendi algumas coisas, tá? Uma delas é esse livro aqui, que é muito legal, Apprenticeship, estagiário em inglês. Então, esse livro aqui traz vários padrões de como você aprende coisas para software. E ele está disponível de forma gratuita e sem DRM na internet. Então, leiam esse livro aqui. Ele é um bom começo sobre mindsets de aprendizado. Aqui tem alguns outros frameworks de aprendizado. Eu vou pular os outros, falar mais em detalhe esse aqui. Esse aqui o que eu mais acho interessante beleza, eu tenho um problema. Qual que é o meu problema? Sei lá, eu estou aprendendo alguma coisa. Eu não sei essa coisa. Tenha posse dessa coisa, né? Não vão negar ela, né? Tipo, eu me sinto desconfortável frente a alguma coisa que eu não conheço. Eu não nego isso, certo? A gente fica desconfortável. E reconhece que está na zona de desconforto. Então, o que a gente faz? A gente se empurra mais ainda na zona de desconforto, né? Por exemplo, aqui, eu estou aprendendo sobre recursão. Escreva quantos programas com recursão forem necessários para você dominar isso, até o momento que você não se sente mais desconfortável fazendo isso. Converse com pessoas sobre esse desconforto que você está sentindo. Pô, estou aprendendo sobre recursão. Vou falar com alunos que estão em semestres mais para frente, vou falar com o meu professor da disciplina sobre isso, né? Mas aumente o desconforto, certo? E passado essa fase de desconforto, né, fique com o que você aprendeu. Sempre que a gente se empurra e a gente aprende a lidar com esse desconforto, e o desconforto faz parte da vida, a nossa ansiedade diminui, né? E no final das contas vem um momento em que as coisas ficam fáceis e claras, né? Quantas vezes a gente não parou para olhar, pô, ano passado, sei lá, eu não sabia programar, agora eu estou no segundo, terceiro semestre, eu já sei programar. Por exemplo,
e a gente olha, nossa, parece tão trivial hoje em dia, né? Esse aqui é o processo documentado de como isso acontece. Aqui tem outros frameworkzinhos, eu vou pular porque já está dando o meu horário. Mas beleza, os frameworks existem, mas o importante, né, sempre o básico é foque, né, nos estudos, certo? Foca nos estudos, né? Beleza, eu sei todos os frameworks, eu não faço o trabalho que tem que fazer, não adiantou de nada, né? Uma outra coisa importante, participem de eventos. Tá tendo o IHC agora na cidade. Teve a responsável de interação do Google na cidade. Que oportunidade, a gente não precisou ir no Vale do Silício para conhecer essa pessoa. A gente andou 4, 5 quilômetros, certo? Participem de eventos, essa é a oportunidade para a gente conhecer pessoas que a gente não teria ideia que iria conhecer e que podem ser um contato, às vezes, de 5 minutos, 1 minuto que... façam cartões de visita de vocês, fulano de tal, fulana de tal, estudante de ciência da computação na UDESC. E distribuam esses cartões, porque isso pode ser que faça a diferença depois para vocês conseguirem uma oportunidade, por exemplo, de estágio no Google. Certo? Por que não? Criem um blog de vocês e leiam um blog de outras pessoas. Aqui também está relacionado com leitura, né? Se tem uma forma rápida da gente ganhar experiência lendo sobre os problemas que as outras pessoas passaram. Então, busquem acompanhar alguns blogs. Saiba o que está acontecendo no mundo, na sua área de interesse. Isso aqui é um hábito que eu adotei, porque eu ficava muito... Agora, por exemplo, inteligência artificial sai alguma coisa nova todo dia, sabe? Então você fica ansioso, querendo saber o que está acontecendo, estou ficando para trás, não estou dominando a área. Então assine um newsletter semanal sobre inteligência artificial, sobre a linguagem que você está aprendendo, sobre produtos de software, sobre, por exemplo, agora eu estou interessado em liderança de projetos de software, estou acompanhando uma vez por semana, eu recebo um e-mail com uma lista de 5 artigos essenciais que saíram na semana no mundo, certo? Eu tenho tempo? Vamos parar por aqui. Vocês perguntem a história. Tá. Beleza. Acho que era mais ou menos isso que eu tinha para passar para vocês. Eu tenho algumas histórias de outras pessoas que se formaram comigo aqui que eu acho que são histórias bem bacanas de construção de carreiras. Pessoas que fizeram coisas de forma diferente de qual eu fiz e continuam fazendo coisas legais. Mas acho legal a gente abrir para ver se alguém quer expor alguma coisa, quer perguntar, quer compartilhar alguma experiência. Você que já fez IA, deve se lembrar que IA é relativo, tem várias subdivisões. Sim. Daí qual delas se engaja mais na área de trabalho? Seria possível para começar? Tá, esse é um ponto interessante. Agora o termo da moda é Deep Learning, certo? Eu trabalhei com isso ano passado e aconteceu um fato interessante, que eu só usava as técnicas de Deep Learning para tudo. E eventualmente eu precisei entregar um projeto que ia rodar num servidor, o modelo Deep Learning ocupava 2 GB de memória. Para cada instância daquilo, eu precisava ter várias instâncias, porque eu precisava responder 60 mil requisições por minuto, então era bastante coisa. Enfim, eu estava usando a melhor técnica disponível no momento, que era o Google usa isso, mas eu não conseguia entregar o produto que a empresa para a qual eu trabalhava estava me pedindo para entregar. Daí eu voltei e implementei a técnica mais simples de inteligência artificial que eu aprendi no curso, que era regressão logística. Regressão linear e regressão logística. E eu tive, sei lá, uma perda de 1%, uma parada bem baixa no desempenho de classificação, mas o modelo tinha, sei lá, 10 mega em memória e respondia muito mais rápido. Então, existem várias sub-áreas e você pode se especializar um monte, mas o essencial que tem em qualquer livro de introdução à inteligência artificial não muda, né? E você não precisa pegar aquele calhamaço
do Peter Norvig, né? Você não precisa pegar e ler tudo aquilo. Aquele livro ali ele é legal porque ele te dá insights da evolução das técnicas, né? Mas pegar algum livro... Por exemplo, tem um livro muito bom e eu tive a sorte, né? Essa é uma das histórias aqui, eu tive a sorte de ter aula de inteligência artificial com o Wilson. O Wilson, ele acho também por uma necessidade dele, ignorou os livros da literatura tradicional. Na hora de preparar as aulas dele, ele usou um livro chamado Collective Intelligence. E tem em português esse livro que é Inteligência Coletiva. Esse livro usa as APIs do Twitter, por exemplo, dados do Netflix, para introduzir inteligência artificial. Então ali você vai encontrar todos os algoritmos básicos que você vai usar, sei lá, em 90% do seu tempo, sabe? Coisas mais especializadas e dessas sub-áreas, sei lá, são coisas muito específicas, né? E claro, a gente tem que aproveitar, cada momento é um momento, né? Por exemplo, eu sei que o Parpinelli está dando aula agora, né? Então, pô, esse é um cara que manja muito de formiga, aprendam sobre formigas com ele, tá ligado? Tipo, essa é uma técnica de otimização que é muito usada em problemas bem grandes. Por exemplo, economizar milhões numa fábrica que produz aço, esse tipo de coisa. E tem um cara que é especialista nisso, sabe? Ali do lado para você tirar todas as dúvidas que você tem sobre esse assunto. Então, é aproveitar as oportunidades que a gente tem, né? Que aparecem pra gente. Acho que é isso. Mais perguntas, pessoal? Quais são as suas histórias? Tá. Então, isso aqui é meio que as coisas que eu aprendi, a minha trajetória, né? Tem outras pessoas que eu acho que têm trajetórias muito legais que valem compartilhar. Tem um amigo meu que se formou comigo, o Júlio Monteiro, por exemplo. Ele fez o curso de computação, ele não se envolveu tanto nos grupos de pesquisa, mas ele aprendeu e focou em aprender Ruby e Ruby on Rails. Ele se tornou uma pessoa referência nisso durante a graduação no Brasil. E ele trabalhava remoto para uma empresa de outra cidade. Depois ele foi trabalhar remoto para a JobScore. Esse cara me levou para a JobScore. Então essa é uma outra história legal. Beleza, não quero talvez me envolver com os grupos de pesquisa, não quero fazer pesquisa, não tenho interesse por isso. É possível fazer o curso e se formar em 4 anos e meio, 5 anos talvez, trabalhando em remoto, né? Trabalhando em uma empresa, você precisa estar lá na empresa, não é possível, mas trabalhando em remoto é possível fazer esse tipo de coisa. Tem a história do Wilson, por exemplo. O Wilson ele é um cara que ele estudou Lisp, o cara manja muito de Lisp, por exemplo, e ele é um dos 3 caras no Brasil da comunidade Lisp brasileira. Então, eventualmente, os 3 caras da comunidade brasileira estavam num avião, imagina se esse avião cai. A comunidade de programadores Lisp Brasil morre, tá ligado? Mas também, com esse cara eu aprendi muita coisa, porque como ele estava sempre buscando, vamos dizer assim, essas coisas excêntricas, ele sempre tinha coisas diferentes para compartilhar, certo? E ele se formou, ele trabalhou um pouco com análise de dados, acho que na Embraco, e logo em seguida ele pegou para dar aula aqui no departamento em algumas disciplinas. Então, ele é um cara que se formou, sei lá, 6 meses depois estava dando aula para mim. Eu compartilhava coisas com ele e ele virou meu professor, né? Então, também é um cara super envolvido em grupo de pesquisa. A dissertação dele o TCC dele foi sobre computação quântica. Ele foi fazer TCC com o pessoal da física, tipo, um negócio bem, bem louco. Um outro exemplo interessante, um outro amigo meu, o Oriel, também se envolveu no Colmeia, participou bastante da universidade e eventualmente ele decidiu que ele queria. Ele estudou redes neurais e ele estudou redes, como é que era? Redes de Cornen. Eu não lembro agora exatamente. Mapas auto-organizáveis é o nome da técnica. E ele estudou isso porque, auto-organização, tal, tinha toda uma pegada filosófica que ele tinha na época e ele foi estudar na computação aquela pegada filosófica dele. E ele se formou, ele pegou um trabalho
bem mais ou menos, desenvolvendo sistemas web em PHP, mas ele tinha um objetivo de vida. Ele pegou esse trabalho porque ele queria guardar dinheiro para ir fazer o mestrado na França. E ele guardou durante uns 10 meses dinheiro, trocou tudo que ele tinha por euro, conseguiu fechar um mestrado na França e foi para lá. Nos primeiros meses passou perrengue, depois conseguiu uma bolsa lá, se formou no mestrado, se formou no doutorado, foi fazer o pós-doutorado, tudo isso ligado a uma empresa que se chama Technicolor. A Technicolor é uma empresa que ela colore animações, por exemplo, animações da Disney, tem a mão da Technicolor, tem algoritmos de computação ali dentro. E agora ele está de volta no Brasil, ele quer dar aula, né? Então está esperando uma oportunidade para isso. Mas essa também é uma história bacana, assim. Do Wilson eu esqueci de falar, ele trabalha também hoje remoto, e ele e a namorada, a esposa dele, a Gabi, eles são meio que nômades digitais, e eles trabalham numa empresa de São Francisco com inteligência artificial, processamento de imagens, e eles estão cada período do ano aí em algum lugar do mundo. Acho que agora eles deram uma parada em Balneário. Então, tem essa história aí. Enfim, não vou ficar... O Dino também, outro cara envolvido bastante no Colmeia. Quando a gente estava aqui no Colmeia, ele estava aprendendo Linux, ele fez um negócio que chamava... Como é que chamou? Colmeia Book? Não sei se alguém do Colmeia aí se ainda usam isso, mas é um livro de uns 100 e poucas páginas que tem tudo que você precisava saber em introdução a Linux, assim. Também um cara super articulado. Hoje a sala onde está o Colmeia lá, o piso, foi ele que conseguiu para a gente montar aquela sala. Vocês têm muita sorte, porque quando a gente passa nas salas, tem computadores dentro das salas. Quando eu vim fazer computação em 2007, não tinham computadores. Né? A gente, galera, junto com o Colmeia ali, teve que montar um lance de terminais distribuídos na sala 300 e alguma coisa. A última sala aqui, 310, porque a gente literalmente não tinha computadores. A gente tinha uma máquina boa, que podia ser um servidor, e a gente conectou, sei lá, umas 20 máquinas naquele servidor. Eu não sei ainda se isso existe ou não. Então aproveite, vocês têm computadores na computação hoje. O Dino hoje ele está na USP, está terminando o mestrado dele, ele trabalha num laboratório muito legal lá dentro. Eu fui para a USP porque ele foi para lá também. Ele trabalha no LARC, que é um laboratório de redes lá da USP, e ele está envolvido com a internet 2.0, com uma internet super veloz, que existe atualmente conexão só entre universidades pelo mundo, é tipo literalmente a internet 2. Ele é um dos representantes ali do laboratório junto à rede, a RNP, que é a Rede Nacional de Pesquisa. Então também, outro cara que, né, a gente aprendeu, sei lá, mexer em Linux junto e hoje está mexendo com pesquisa de ponta, indo para Houston em uma conferência de computação de alta disponibilidade, sabe? Então, também, ele foi, é engraçado, né, como as coisas funcionam. A gente foi para a USP porque na época o professor Charles estava lá, o professor Torres também foi para lá e eles estão lá, estão no laboratório, vamos perguntar como é que é, vamos nos conhecer, estamos lá, né? Então é isso, bons relacionamentos, ter amigos é algo que é super importante também, né? Para você conseguir ir um pouco mais longe. Acho que das histórias interessantes são essas. Tenho vários amigos morando no Vale do Silício, Europa, mas eu não recomendo que vocês façam isso. Façam, sei lá, por 6 meses, 1 ano, mas voltem para o Brasil. Por quê?
Pô, você vai morar no Vale do Silício, é muito legal para você ter, tipo, uma rampa de aprendizados, certo? Para aprender muita coisa. Mas a tendência é que lá a gente seja mais desenvolvedores dentro de um ecossistema de desenvolvedores onde tem muita gente. Tipo, beleza, legal, tá acontecendo muita coisa, isso é muito legal. Mas a gente tem uma vantagem no Brasil, que é, a gente tem muita coisa para fazer no Brasil. Então, claro que não é bem assim, mas você está no Vale do Silício, você vai trabalhar num aplicativo de músicas para gatinhos. Sei lá, porque lá os caras já resolveram boa parte dos problemas burocráticos de empresas com governo, gerenciamento de projetos, integração, sei lá, o que seja. Esses problemas ainda não estão resolvidos no Brasil, sabe? Ainda dá para criar empresas que, sei lá, concorram com uma conta azul, por exemplo. Então, se vocês querem ter a experiência de morar fora do Brasil, tenham, mas voltem para fazer alguma coisa que vocês descobriram lá fora e que não tem aqui no Brasil, porque a gente tem muita oportunidade de fazer coisas legais aqui hoje. E a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Tem poucas pessoas aproveitando as oportunidades, sabe? Acho que é isso. E quando vocês se formarem, venham dar palestras na universidade. Obviamente eu tenho segundas intenções aqui. É claro, rola uma paixão, eu gosto do ambiente acadêmico. Fui fazer... né? Fui fazer um mestrado, eu gosto, eventualmente, ler artigos científicos e tal, então me atrai muito estar ligado à academia, então eu gosto de estar aqui dentro. As pessoas têm, na minha época, não sei se ainda rola esse tipo de discurso, mas rola um discurso, a academia é muito atrasada, porque o mercado está muito para frente. Não, o mercado está muito para frente em tecnologia, beleza? Mas tecnologia passa todo ano é uma nova, é fácil estar atualizado. Agora, conhecimento de fronteira, que vai gerar tecnologia que vai ser usada daqui 10, 20 anos, está acontecendo aqui dentro ainda. Ou talvez dentro do laboratório do Google, do Facebook, da Microsoft. Mas esse conhecimento está aqui dentro. Tá? Você não vê empresas em Joinville falando de inteligência artificial, mas vocês têm a disciplina aqui dentro falando disso. Tá? E é isso que vai acontecer, está batendo na nossa porta. A gente vai ter que montar essas empresas, né? Fazer isso acontecer no Brasil. Então, não falem mais isso. A academia é atrasada. Não é atrasada. São simplesmente ritmos e coisas diferentes, sabe? Aprendam a lidar com os dois. Eu tô meio lesado, acho. Eu ia falar uma coisa e esqueci. Segundas intenções. Segundas intenções. Claro, eu quero estar aqui dentro, porque eu sei que aqui dentro acontecem coisas que na minha vida cotidiana, no meu trabalho, eu não tenho contato. Eu quero ter esse contato com essa ciência, esse desenvolvimento de fronteira. Eu quero conhecer pessoas legais aqui que, eventualmente, a gente possa contratar e vão lá trabalhar com a gente, sabe? Então, é nesse sentido que eu tenho segundas intenções com vocês, né? Quero conhecer as pessoas, quero saber o que está acontecendo aqui dentro. É isso. Eu não te contei. O que o estudante de USP faz nas férias? Nas férias? Cara, eu vou contar um caos, então. Eu não recomendo que vocês façam isso, mas infelizmente, eu não participei de nenhuma chupada da UDESC, porque eu era meio... Não. Eu era vegano, ou seja, eu não consumia carne animal, queijos, leites, derivados. Eu sou vegetariano hoje em dia, então como pizza de 4 queijos com batata palha em cima. E daí na época também tinha uma pira, não bebia, não sei o que, então eu não participei de nenhuma chupada, por exemplo. Então não façam isso, participem das chupadas. Tá? É para participar da chupada. Isso é importante. Cerveja é importante. Eu demorei para descobrir isso, quero compartilhar isso com vocês, não demorem para descobrir isso. Mas nas férias, cara, teve umas férias que eu passei todos os dias aqui dentro da UDESC.
Por quê? Porque a gente tinha ido participar da Latinoware. Na Latinoware, em 2008, a gente descobriu um negócio chamado Arduino, que não existia no Brasil. E a gente descobriu aquilo. Eu era formado em técnica em eletrônica, passei por todas as frustrações de mexer com eletrônica, que é um negócio difícil. E a gente descobriu o Arduino e era muito fácil mexer com aquilo. Então a gente voltou novembro, chegou dezembro, passou as férias todas, a galera vindo pra cá, que era meio que ponto de encontro, não precisava ser aqui, podia ser a casa de alguém, mas acabou virando ponto de encontro aqui, e vinha pra cá pra ficar mexendo com esse negócio Arduino, sabe? Que estava começando naquela época. Então, sei lá, aproveita tuas férias e se reúna com seus colegas e cria um projeto. Escolham, vamos tentar usar a inteligência artificial para classificar imagens de alguma coisa, sei lá, de gatinhos e cachorrinhos, né? Sei lá, inventem alguma coisa, sabe? Algum projeto. Gerador de memes do Carlos. Gerador de memes do Carlos. Tem um projeto bem legal, ó, uma ideia para projeto de férias, tá? Uma coisa que a gente sofre muito quando a gente está trabalhando com processamento de linguagens naturais em português é que não existem datasets de textos em português para trabalhar, existem muito poucos. Tem um projeto que se chama RiveScript, que é um frameworkzinho para montar bots de conversação bem fácil, usando essa linguagem, que é esse RiveScript. Você tem meio que templates de conversa e você joga pro bot e você consegue conversar com ele. E, cara, existe tipo 40 mil templates de conversação em inglês e existe tipo 6 em português. Então, eu sei que o Carlos está mexendo um pouco com isso, né? Cara, coloca a meta aí, nas férias vamos traduzir o máximo possível e disponibilizar isso open source. Eu tenho certeza que esse é um projeto de impacto. Que, pô, eu quero ter algum impacto no mundo. Esse é um projeto que tem um puta impacto no Brasil, por exemplo. Acho que é isso. Vamos agradecer, Obrigada por ter vindo aqui conversado com o pessoal. Espero que tenham gostado. A gente continua por aqui, menos os alunos da Débora, que eu acho que ela vai chamar, desculpa aí. Dá pra sair correndo com um copo de café. O pessoal está aberto aqui, conversar, podemos continuar a fazer perguntas, conversar entre vocês. Quem puder ir pro Sando Bom, eu topo. Se quiserem tomar uma cerveja.